Eu agradeço o convite, assim, né? Foi uma satisfação receber o convite, aceitar o convite, compor essa mesa, né, nesse espaço importante de, né, um autor francês chamado Pierre Nora, que vai falar de construção de espaços de memória, né? Esses espaços de memória são, como já foi dito aqui antes, né, os espaços de lembrar, mas também os espaços de se envergonhar, né? Os alemães têm muito essa coisa de se envergonhar do nazismo, né, criar esses espaços de memória para lembrar do que produziram, né? Os austríacos, que não se dão muito bem com os alemães, não ousam nem pronunciar o nome de Hitler, né? Chamam alguma coisa como o impronunciável, ou aquele que não se pode pronunciar o nome, né? Numa tentativa de disseminar, digamos assim, uma cultura nova que rechace, digamos assim, de uma vez por todas, uma série de violências ou produções de violência que foram realizadas naquele espaço. Agradeço à casa que nos recebe, né, a Rede Gazeta, a OAB, as autoridades presentes. Eu acho que é uma responsabilidade, como disse já o Vinícius, falar desse tema, né, para pessoas que viveram tão intensamente o tema. Eu me sinto até um tanto quanto incapaz disso, né, mas vou ousar, né, digamos assim, falar de algumas questões específicas. Eu começo pegando uma carona com a fala do presidente da OAB do Rio, né, que disse num determinado momento do discurso inaugural: o que aconteceu no passado continua acontecendo hoje, né? O olhar de um sociólogo aqui na mesa, né, eu esqueci de saudar o professor Timóteo Camacho, que é meu colega de trabalho, né, lá na UFS. Não, eu não estou na UFS, mas já estive lá com o professor Timóteo. O olhar de um sociólogo sobre esse tema, né, da ditadura militar, do período de anistia, né, da transição, é um olhar sobre, fundamentalmente, as permanências. Não é um olhar muito factual, não é um olhar muito sobre os fatos, provavelmente não vão aparecer muitos nomes, né, e eu tenho até algumas considerações a fazer até sobre o tema da música de protesto, mas, de antemão, é pensar o que ainda resta da ditadura militar hoje no Brasil, né? Fazer um paralelo no sentido de pensar permanências históricas que se dão fundamentalmente pela dimensão cultural, por um viés cultural. Como é que nós, no nosso próprio modo de agir culturalmente, nós reproduzimos algumas coisas que estavam presentes na ditadura, e como é que essas coisas que estavam presentes na ditadura, a tortura, a violência de Estado, ela também já não é tão novidade no processo histórico da sociedade brasileira, como isso é anterior, tem um resquício até bem anterior. Meu tema aqui, como a professora Nara já mencionou, é MPB e ditadura militar, né? Eu quero começar falando um pouco desse título, né? Primeiro dizer que eu estou usando o termo MPB de modo provocativo. Na verdade, eu não estou falando de música popular brasileira, eu estou falando de música de protesto brasileira. É claro que durante o período da ditadura militar, a MPB virou quase que sinônimo de música de protesto, né? Mas a expectativa é trabalhar com a ideia do protesto na música, né? E como é que se fez e por que é que se fez isso no Brasil. Uma outra consideração ainda sobre o título é sobre a segunda parte do título, que é a ditadura militar, né, quando o mais correto seria utilizar o termo no plural. A gente não pode imaginar ou achar que a ditadura militar foi uma coisa só, única e homogênea. Foram ditaduras militares, governos militares, dos quais alguns deles nem se davam muito bem ou se entendiam muito bem. Alguns mais repressivos, outros menos repressivos, de modo que o mais correto seria até adotar isso no plural, né. A minha fala vai seguir um texto que eu vou ler de 2 páginas só, não é nada muito longo, muito cansativo, espero que não, né? Ao apresentar um texto, né, uma palestra como essa sobre música brasileira, eu posso criar em você a expectativa de conhecer mais sobre a estética musical, né? Ou identificar erros e acertos das letras e poesias dos principais artistas nacionais, ou de ler um texto histórico, ou nostálgico até, sobre músicos brasileiros, né? Nada disso estará presente nesse texto, ou nessa minha fala. O objetivo central aqui é refletir sobre a tão falada apatia política da sociedade brasileira. Estabelecendo o campo artístico-cultural, e mais especificamente o da música, como um espaço eleito pelos artistas, escolhido pelos artistas, para a realização de atividade política numa sociedade em que, primeiro, o espaço adequado para isso
que é o espaço público, foi constituído como um espaço para poucos, historicamente. Isso está, por exemplo, no livro Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Ele vai dizer, é um Estado para poucos, constituído por poucos e para poucos. Grupos, elites, dirigentes no poder desse Estado. Depois, o ex-presidente da OAB do Brasil, né, nacional, Raimundo Faoro, escreve um texto maravilhoso, né, clássico, chamado Os Donos do Poder. Né. Em segundo lugar, pensar que o Estado, e eu estou usando o Estado com letra minúscula, até um parêntese, né, os cientistas políticos americanos não entendem por que nós, brasileiros, cientistas políticos brasileiros, discutimos tanto o Estado. Para eles, o Estado é o mesmo Estado desde a fundação do Estado americano. O Estado não muda, o que muda são os governos, mas o Estado não muda. Mas, no nosso caso, não. Há um personalismo claro na ocupação dos cargos do Estado. A gente entra um governo de um prefeito numa cidade e ele coloca o símbolo do município alardeado por cores da própria bandeira do partido. Se é um governo do PT, em torno de uma bandeira avermelhada. Se é do PSDB, um azul e amarelo, um tom de azul e amarelo. Há um personalismo forte nos símbolos que não deveriam ser personalizados. Quando Getúlio Vargas institui um golpe dentro do governo dele, ele chama de Estado Novo, ele deveria chamar de Governo Novo. Há o tempo inteiro uma tentativa de transformar esse Estado e criar um Estado que vai ser diferente, transformador, interventor dessa realidade social, no caso brasileiro. Então, fechando parênteses, o Estado brasileiro foi, historicamente, o principal inibidor das atividades políticas. Eu pretendo demonstrar aqui, ou apresentar, levantar algumas ideias, e eu quero mais apresentar questões, interrogações, do que provavelmente respostas, que é o nosso traquejo da sociologia, né? Pretendo demonstrar que são históricos e culturais os motivos que levaram o campo artístico-cultural brasileiro, particularmente a música, a ser também um espaço de contestação política. Quando os músicos brasileiros resolveram contestar o autoritarismo de Estado dos governos militares, usando e abusando das dubiedades nas letras das músicas, não estavam inovando tanto assim. As manifestações culturais e artísticas brasileiras já eram conhecidas por sua capacidade crítica em relação à própria realidade política e social do Brasil. Das poesias dos Inconfidentes ao hip-hop de São Paulo, passando pelos contos de Lima Barreto, pela temática social das pinturas de Portinari, pelo samba ou o cinema novo, a cultura brasileira apropriou-se desde muito cedo da arena política. E essa é uma característica até bastante democrática do campo cultural brasileiro. De movimentos artístico-culturais elitizados, como os dos garotos, dos meninos na época da bossa nova, né, de uma elite carioca, né, até movimentos populares, como os movimentos recentes do funk no Rio de Janeiro, a denúncia social e a contestação política estiveram sempre em pauta nas produções culturais brasileiras. Mas por que será que o campo cultural brasileiro incorporou o espaço da política no Brasil? A sociedade brasileira é tida como uma sociedade politicamente apática, que não participa do processo histórico, que vê a banda passar, no termo do Chico. Essa ideia faz parte do imaginário social dos brasileiros, fazendo com que você se pergunte, e eu também, os motivos pelos quais nós, brasileiros, suportamos o que deveria ser insuportável: desigualdades sociais, corrupções, criminalidades, autoritarismo de Estado. Na virada do século XIX para o século XX, um senador da República chamado Aristides Lobo publicou um artigo no jornal em que dizia que os brasileiros assistiram bestializados à proclamação da República. O que o senador publicara não estava em discordância com o pensamento da época e que se mantém vivo ainda hoje, sobre a indolência política dos brasileiros. Desde o século XIX, a sociedade brasileira era analisada como uma sociedade com um baixo nível de solidariedade social, o que provocava, naquele contexto, uma discussão sobre o chamado atraso brasileiro. A discussão dos intelectuais visando superar o atraso brasileiro e constituir uma sociedade moderna encontrou diferentes explicações para o pretenso insolidarismo social ou baixa solidariedade social, e que, segundo aquelas explicações, provocavam uma certa apatia política. O que o senador Aristides Lobo escreve é, na verdade, uma crítica muito corrente naquele contexto de que o Brasil já tinha assistido à independência
do Brasil e depois assistira de novo, mais uma vez, à proclamação da República. E, se a gente atualizasse o Arístides Lobo, diríamos que o Brasil assistiu o golpe militar, que o brasileiro assistiu, de certa maneira, a retirada dos militares do poder. Será? É uma das interrogações que a gente pretende trabalhar aqui. A discussão dos intelectuais, então, visando essa superação do atraso, né, girava em torno dessa baixa solidariedade. Entre as principais causas para esse insolidarismo social, destacava-se o problema do longo período da escravidão. Alguns autores diziam, uma sociedade extremamente escravocrata, por 400 anos de escravidão. Isso gera uma baixa solidariedade. Outros vão apostar no determinismo geográfico, né? Isso está em Euclides da Cunha, ele vai dizer, o sertanejo é sobretudo um forte. O que é isso, né? Ele é um forte porque ele dribla a dificuldade da geografia do sertão, né? Outros vão apostar num determinismo climático. O Brasil está fadado a ser um país atrasado porque é um país tropical, muito quente, propício à preguiça, né? As pessoas não conseguem trabalhar e desenvolver esse lugar porque é muito quente, né? Outros vão apostar na questão da genética, outros vão apostar na questão da mistura de raças como um problema que explicaria o chamado atraso da sociedade brasileira. Por fatores diferentes, para esses modelos explicativos, a sociedade brasileira estava, de certa maneira, fadada ao atraso. No entanto, apesar da disseminação de análises que questionavam a capacidade de mobilização política dos brasileiros, a história demonstrava a existência de movimentos contestatórios, entre os quais os movimentos insurrecionais do período monárquico, Conjuração Baiana, Sabinada, Balaiada e uma série de outros movimentos. Movimentos contestatórios do período republicano, que vão de movimentos messiânicos, como Canudos e Contestado, até movimentos de luta por direitos, como anarcossindicalismo, ligas camponesas, guerrilhas rurais e urbanas, né? E o nosso evento trata exatamente desse período também de resistência política, né? O novo sindicalismo. Se há evidências históricas da existência de movimentos políticos de contestação da ordem, não se pode dizer que o brasileiro seja tão politicamente apático assim. Embora, de fato, os brasileiros ainda hoje resistam à ocupação dos espaços públicos para a contestação política, é preciso pensar também sobre o que é que produziu esse retraimento do brasileiro em relação à arena política. E mais, se houve uma restrição da arena política como espaço de contestação, para onde se dirigiu tal força contestatória? Que espaço ela ocupou? Uma coisa em comum nos movimentos de contestação política no Brasil, e quem vai trabalhar muito bem isso é um autor da USP chamado José de Souza Martins, tem um texto lindo, né, chamado Camponeses e Política no Brasil, que ele vai mostrar a história de todas as lutas camponesas no Brasil e como que essas lutas tiveram, digamos, um final comum. E eu falo disso agora. Se há alguma coisa em comum nos movimentos de contestação política no Brasil, é o seu fim. Quase todos foram dizimados ou reprimidos com extrema violência por parte do Estado. Por parte de um Estado que precisava se mostrar forte para a manutenção da ordem e, consequentemente, para a superação do chamado atraso brasileiro. O que está em consonância, por exemplo, com o lema estampado na nossa bandeira. Não é por acaso que está nessa ordem, a ordem e o progresso. Não é o progresso e a ordem, porque acreditava-se mesmo que com a instauração da ordem o progresso adviria como consequência natural. Quem observa as fotos da morte de Lampião e seus cangaceiros, ou de Antônio Conselheiro, ou sabe dos relatos da morte de Tiradentes, né, degolado, esquartejado, salgado e por aí vai, percebe logo a presença desse Estado forte, que pune com rigor para dar exemplo de que movimentos contestatórios não são tolerados no Brasil. E aqui chego aonde pretendia, afirmar que o campo artístico-cultural foi utilizado como área de escape para o exercício de uma atividade política contestatória que não podia se realizar tão livremente no espaço público, o que não significa dizer que não tenha sido realizado. E é por isso que nós estamos num seminário como esse, porque foi realizado e porque algumas pessoas pagaram o preço dessa ocupação do espaço público. Como?
como a gente costuma dizer, para bom entendedor, meia palavra basta, a sociedade brasileira aprendeu muito cedo que a arena política foi constituída como um espaço artificial no Brasil, que nunca foi para o exercício da discordância da democracia, mas apenas como espaço de ratificação das decisões políticas dos grupos dominantes. E aí a ideia do povo como massa de manobra. Quer dizer, nossa apatia política se realiza especificamente na ocupação do espaço público. O que não quer dizer que não se conteste a ordem estabelecida por outras vias, dentre as quais a música de protesto. Quero marcar a ideia de que a música brasileira foi um dos espaços do campo artístico-cultural ocupados para o exercício da política no Brasil. O que os compositores brasileiros fizeram de modo velado e inteligente durante os diferentes governos militares para contestar a ordem estabelecida não era nenhuma novidade, já fazia parte da tradição política brasileira adotar a produção cultural como campo de ação política, para tentar fugir dos rigores do Estado sancionador. O meu argumento aqui é que a excessiva presença do Estado na vida da sociedade brasileira inibe a ação política no espaço público, deslocando historicamente essa ação para o campo artístico-cultural. Isso significa, na prática, um Estado politicamente disciplinador e, ao mesmo tempo, assistencialista. E, por outro lado, uma sociedade politicamente vista como indisciplinada, desordeira e, ao mesmo tempo, carente. E esses dois aspectos se retroalimentam num ciclo vicioso, mantendo viva esse ideário, esse imaginário da apatia política. A MPB inspirou as gerações da década de 60 e 70, alimentando a esperança na redemocratização política, por exemplo, né, e na transformação da realidade social. A música de protesto pode inspirar a sociedade a encontrar sua força política de luta por direitos e auxiliar na conscientização sobre a própria realidade social. Mas só isso não basta. É preciso seguir a canção e tomar as ruas. Ocupar esse espaço que deveria ser destinado também à política. Mas se essa ocupação do espaço público incomodar você, se essa ocupação do espaço público pelos estudantes da UFES ou por qualquer movimentação social que ocupe as ruas e que me faça olhar para o relógio e me veja extremamente irritado com esses grupos que me atrapalham o meu cotidiano, provavelmente o meu argumento pode estar certo. Temos uma dificuldade histórico-cultural enorme de valorizar os movimentos contestatórios. E isso mantém viva a apatia política e dificulta a consolidação da nossa democracia. Mas a contestação sempre estará por aí, para quem quiser ouvir. Obrigado.